Olá, eu sou Paulo José de Santos Ferreira Júnior, aluno do curso de Engenharia da Computação pela Universidade Univesp, membro do Grupo 5, composto por André Vanderlei Paes, Kleber Sanches Rodrigues de Oliveira, Fábio Camilo, Jefferson Batista Fogaça e Murilo Tanaka Munhoz. E nesse vídeo iremos fazer a apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, intitulado Segurança Cibernética e Inteligência Artificiais, os desafios desse futuro, sob a orientação do professor Leonardo William de Lima. A inteligência artificial está rapidamente se consolidando como uma das mais influentes ferramentas tecnológicas do século XXI. No entanto, ao mesmo tempo em que ela nos proporciona avanços significativos na automação, tomada de decisões e personalização de serviços, também abre novas portas para riscos e ameaças cibernéticas até então inexistentes. Hoje em dia, algoritmos de IA são usados para interpretar exames médicos, conduzir carros autônomos, monitorar redes sociais, controle de sistemas financeiros, entre muitas outras funções importantes. Mas muitas vezes também são utilizados para coisas ruins, como falsificações. E nesse cenário, a segurança das informações acaba se tornando uma prioridade absoluta, pois um sistema de IA comprometido pode causar prejuízos inestimáveis, tanto de materiais quanto humanos. Por isso, entender como proteger esses sistemas é uma necessidade urgente e crescente. Além disso, é importante destacar que os avanços na IA estão correndo mais rápido do que as regulamentações e as soluções de segurança conseguem acompanhar. Ainda existem muitas brechas e desafios técnicos, éticos e legais a serem enfrentados. Nesse contexto, nosso trabalho se propõe a apresentar um panorama crítico e analítico sobre a vulnerabilidade das IAs, com base em pesquisas recentes e exemplos práticos. Pois nosso objetivo geral é compreender os desafios e riscos da segurança cibernética em sistemas que utilizam IA e propor caminhos para a mitigação desses riscos, considerando aspectos técnicos, éticos e legais. Dentre os objetivos específicos, destacamos alguns como investigar as principais vulnerabilidades da IA, como ataques adversos, engenharia sociais, envenenamento de dados, falhas de biblioteca de machine learning, entre outros. Apresentar casos práticos e ataques reais ou simulados para exemplificar como sistemas podem ser comprometidos, como destaque para o caso do modelo AlphaMind. Mapear ferramentas de proteção e detecção de ameaças, incluindo soluções tradicionais como firewalls e as técnicas específicas para IA, como o SHA, treinamento de adversário e a privacidade diferencial. E por fim, avaliar as questões éticas e legais relacionadas ao uso da IA, considerando temas como viés de algoritmo, uso devido de dados, regulamentação nacional e internacional e os impactos sociais dessa tecnologia. E para chegarmos nesses resultados, a nossa pesquisa foi de natureza exploratória, baseada principalmente em levantamentos bibliográficos e análises documentais. Utilizamos como fonte artigos científicos atualizados, livros acadêmicos, white papers técnicos, manuais de segurança digitais, além de documentos oficiais como Lei Geral de Proteção de Dados, o Marco Civil da Internet e o Decreto de Política Nacional de Cibersegurança. Realizamos uma análise crítica sobre a evolução histórica da IA e da cibersegurança, resgatando os principais marcos tecnológicos e jurídicos que contribuíram para o estado atual dessa área. Também coletamos dados de fontes nacionais e internacionais, como os estudos da McKinsey, publicações da IBM, relatórios da USAP e materiais da União Europeia sobre a ética em IA. Além disso, utilizamos um estudo de caso simulado, chamado AlphaMind, um modelo de linguagem vulnerável à injeção de prompts. Analisamos o comportamento do sistema sob ataque e como ele poderia ser protegido, propondo medidas práticas de mitigação, como o uso de detecção de anomalias e filtragem de entrada. Também incluímos a organização de quadros comparativos com ferramentas de defesa digital, tanto as tradicionais quanto as específicas para IA, para assim entender como elas operam e quais são as aplicações ideais e quais são seus limites frente à ameaça como ataques adversos e deepfakes. Para isso, agora vamos ver um pouquinho mais sobre a IAs em si. A história da inteligência artificial, a IA, é remota à década de 1940, quando Arthur McLeish e Walter Pitts desenvolveram o primeiro modelo computacional, baseado no funcionamento dos neurônios, chamado de lógica de limiar. Esse modelo matemático estabeleceu a base para as redes neurais artificiais. Já em 1950, Alan Turing propôs o célebre teste de Turing,
que avalia a capacidade de uma máquina em demonstrar comportamentos inteligentes, indistinguíveis de um ser humano. Esse foi um dos marcos para o surgimento da IA como um campo científico. Durante as décadas seguintes, diferentes gerações de IA se desenvolveram. Nos anos 1950 e 60, foram criados os primeiros sistemas lógicos e simbólicos, com foco na resolução de problemas. Nos anos de 1970 e 80, surgiram os sistemas especialistas e os algoritmos de aprendizado simbólico, como o Dendral e o Mansin. E nos anos 2000 em diante, com o avanço do poder computacional e a explosão de dados, a IA passou a utilizar intensamente aprendizados profundos, Deep Learning, dando origem a modelos como o Watson da IBM e os mais recentes, os LLMS, como o ChatGPT. Hoje, estamos na era da IA generativa e dos agentes autônomos, com algoritmos capazes de gerar textos, imagens, vídeos e tomar decisões com base em dados históricos e contextos. Isso torna a IA uma tecnologia de impacto transversal em quase todas as áreas da sociedade. Além disso, a IA já é utilizada para fins de segurança, monitoramento, reconhecimento facial e predição de comportamentos, além de automação de processos decisórios, o que aumenta sua criticidade. Mas em paralelo à evolução da IA, a cibersegurança também se desenvolveu. Na década de 1940, não haviam cybercrimes, pois os sistemas computacionais eram isolados. Já na década de 1950, surgem os primeiros indícios de atividades que hoje chamamos de hacking, como os prankers, burlando sistemas telefônicos. A década de 1970 é marcada pela ARPANET e o surgimento do primeiro worm, o Creeper, e do primeiro antivírus rudimentar, o Reaper. Assim, continuando nos anos de 1980, com a massificação dos computadores pessoais, crescem os ataques e surgem os antivírus comerciais. A década de 1990 traz a internet, e com ela novas ameaças como vírus polimórficos, cavalos de Troia, spywares. E por fim, já nos anos 2000, os ataques se diversificaram e se intensificaram, com ataques para ransomware, phishing, DOS e vazamentos em massa. A evolução da cibersegurança passou a exigir não apenas ferramentas de defesa, mas também políticas públicas, regulamentações e conscientização da sociedade. Com o crescimento da IA, novas formas de ataque surgiram, como os ataques adversários e a engenharia da manipulação de dados de entrada. Modelos de IA podem ser alvos de injeção de prompts, envenenamento de dados de treinamento e extração de modelos proprietários. O aumento do poder da IA também eleva os riscos da desinformação, deepfake, manipulação automatizada. Ferramentas como ChatGPT e DALL-E, por exemplo, demonstram como modelos potentes podem ser usados de criativa, mas também podem ser usados de formas maliciosas, caso estejam desprotegidos. Em resposta a isso, o campo da cibersegurança passou a entregar novas ferramentas voltadas especificamente à IA, como a detecção de anomalias baseadas em machine learning, explicabilidade algorítmica SHA, validação da integridade de dados e técnicas de robustez adversárias. Essas soluções têm como objetivo de tornar sistemas mais transparentes, auditáveis e resistentes a manipulações externas. Juntamente disso, legislações como o LGPD, Lei Geral da Proteção de Dados no Brasil, e a GDPR, Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, também representam um avanço na tentativa de controlar e fiscalizar o uso ético e seguro de dados em sistemas automatizados, como os que envolvem IA. A recente proposta de regulamentação da inteligência artificial da União Europeia também visa estabelecer padrões de responsabilidade e limites para o uso dessa tecnologia. Portanto, entender esse percurso histórico, tanto da IA quanto da cibersegurança, é fundamental para compreender os desafios que enfrentamos hoje e a necessidade de soluções multidisciplinares que envolvam tecnologias, éticas, direito e política pública. O futuro da IA depende diretamente da forma como gerenciamos os seus riscos e garantimos que sua evolução seja segura e confiável. Agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais nas vulnerabilidades da IA. Uma das vulnerabilidades mais discutidas atualmente é a injeção de prompt. Esse tipo de ataque ocorre principalmente em modelos de linguagem natural, como o LLMS, e consiste na manipulação proposital da entrada fornecida ao sistema para induzi-lo a gerar saídas que ele normalmente não geraria. Isso pode resultar em divulgação de informações confidenciais, quebra de diretrizes de uso ou respostas enganosas, podendo ser feito de diversas formas, como utilizando prompts de forma direta para induzir a IA a fazer certas ações, com comandos tipo ignore tal regra ou faça tal coisa, ou com formas
diferenciadas, como colocando documentos que possuem prompts escondidos que uma IA não detectaria e acaba rodando em seu sistema, ou outras formas. Já outra ameaça bem comum no mundo das IAs é o envenenamento de dados, que acontece durante a fase de treinamento da IA, ao inserir exemplos maliciosos e enviesados no conjunto de dados, o atacando conseguindo influenciar o comportamento do modelo, comprometendo assim a sua integridade. Essa técnica é particularmente perigosa porque sua detecção é difícil e pode causar danos persistentes que serão difíceis de ser removidos no futuro, pois como foram feitos durante a criação da IA, acabam se tornando o cerne da própria IA. Também temos a extração de modelo, que é uma prática em que o atacante tenta reconstruir um modelo do proprietário apenas observando suas respostas. Isso compromete a propriedade intelectual da empresa, além de abrir caminho para engenharia reversa e novas formas de manipulação, pois, se conseguir chegar bem próximo do que a IA daquela empresa é, com a técnica de extração de modelo, é possível também descobrir formas de manipular mais facilmente aquela IA e assim podendo atacar mais fácil a IA original. Além desses, há os ataques adversariais, que envolvem pequenas perturbações na entrada do sistema da IA, com o objetivo de enganá-las. Por exemplo, um sistema de visão computacional pode interpretar erroneamente uma imagem alterada de forma imperceptível para um olho humano, classificada como parede como uma porta, ou um rosto como sendo de outra pessoa. Já um problema emergente que está relacionado às IAs são os deepfakes e as desinformações automatizadas, que utilizam IA generativa para produzir vídeos, áudios e textos falsificados, com altíssimo grau de realismo. Isso pode ser explorado para fraudes, chantagens, manipulações eleitorais e outros crimes digitais. No estudo de casos simulados realizado em nosso trabalho, utilizamos um sistema hipotético chamado AlphaMind, que foi alvo de um ataque de injeção de prompt. O objetivo do ataque era induzir um modelo a ignorar regras de segurança e revelar dados sensíveis previamente treinados. O experimento demonstrou que sem uma camada robusta de monitoramento e filtros, até mesmo sistemas sofisticados podem ser facilmente manipulados. Outro risco é o da dependência excessiva dos sistemas automatizados, que, quando comprometidos, podem causar falhas em cadeias em ambientes como saúde, energia, transporte e segurança pública. Um algoritmo enviesado ou manipulado pode, por exemplo, negar atendimentos médicos, aprovar uma transação fraudulenta ou permitir acesso indevido às áreas restritas. Em um mundo que está cada vez mais conectado e mais dependente dessas novas tecnologias, qualquer risco de quebra e o mau funcionamento delas pode ser extremamente perigoso para a nossa sociedade no futuro. E para impedir que isso aconteça, agora vamos apresentar algumas soluções e defesas que nosso grupo encontrou para esse problema. A segurança da IA exige uma abordagem multifacetada, combinando recursos tradicionais de cibersegurança com soluções específicas e inovadoras desenvolvidas especialmente para o contexto de aprendizagem de máquinas. Podemos dividir essas ferramentas e soluções em três grandes categorias: soluções tradicionais da cibersegurança, as ferramentas específicas e o uso da IA generativa na própria defesa. Começando pelas ferramentas tradicionais da cibersegurança, nós temos os firewalls, que são utilizados para controle de tráfego de rede, com base em regras pré-definidas. Um firewall bem configurado pode evitar que agentes externos tenham acesso aos servidores que hospedam os modelos da IA, juntamente de IDS, Sistema de Detecção de Intrusão, que detectam padrões incomuns de tráfego ou de comportamentos suspeitos na rede, e eles são úteis, por exemplo, para identificar tentativas de ataque como DOS, ou movimentações laterais após uma invasão. Agora, um mais comum, que é a criptografia, para proteger os dados, tanto em trânsito quanto em repouso, já que são cruciais para manter a integridade de dados utilizados para treinar a IA e proteger a propriedade intelectual dos modelos. E por fim, o mais comum de todos são os antivírus e os anti-malwares, que ainda são fundamentais para detectar softwares maliciosos que possam comprometer os ambientes de treinamento e execução dos modelos. Já na parte das ferramentas mais específicas, temos algumas, como a detecção de ataques adversariais. São que seriam sistemas que analisam as entradas recebidas por um modelo para identificar perturbações intencionais. Essa detecção é feita por redes neurais auxiliares ou por algum algoritmo de monitoramento que avalie inconsistências. Também trouxemos a privacidade diferencial, que é uma técnica usada para adicionar ruído estático aos dados de treinamento, garantindo que nenhuma informação pessoal possa ser inferida, mesmo que os dados sejam acessados por terceiros. Isso ajuda na conformidade da legislação, como a LGPD. Também temos o Shay, uma ferramenta que permite entender como e por que um modelo de IA tomou determinada decisão,
Isso é essencial para monitorar a identificação de vieses e para responder adequadamente a incidentes de segurança. Pois ao identificar como um modelo tomou tal decisão, você pode fazer o processo reverso para impedir que ele tome decisões parecidas se elas tiverem sido de alguma forma influenciadas externamente. Sendo isso essencial para algoritmos que analisam o envenenamento de dados no que um IA pode ter recebido. E também o monitoramento contínuo dos seus modelos criados, onde os funcionários podem usar ferramentas que avaliam o modelo e a comportação dele em tempo real ou fazer isso de forma manual, até para garantir que seu sistema esteja sempre no padrão desejado e quando foi criado. Agora, já no uso da própria IA para defender o sistema, temos algumas ideias, como IA generativas para a defesa. Pois, embora IAs generativas possam ser uma ameaça dependendo de quem a tenha criado, elas também podem ser muito úteis para identificar mais facilmente outras IAs generativas, podendo ser usadas para a detecção de deepfakes, pois o algoritmo especializado em analisar características visuais e audiovisuais imperceptíveis ao olho humano seria capaz de identificar vídeos e áudios ou imagens manipulados por IA. E também pode ser usado para detectar as informações, com sistemas treinados para analisar textos em redes sociais ou em portais de notícias, com o objetivo de reconhecer padrões de fake news e manipulações emocional ou coerência factual, para assim poder impedir que essas mentiras se espalhem com mais facilidade. Além das ferramentas citadas acima, também possui muitas outras técnicas essenciais para manter a segurança da IA. Só que essas técnicas elas são mais dependentes de um funcionário humano para funcionar, como auditorias de código e teste de penetração, sendo as auditorias de código uma revisão constante do código-fonte do sistema IA para evitar brechas que poderiam ser usadas por atacantes. Já os testes de penetração consistem em testes focados em tentar quebrar o código de uma forma segura e em um ambiente fechado para assim já descobrir as fraquezas do próprio sistema e corrigi-las antes que elas sejam exploradas por alguém realmente mal intencionado. Também a revisão constante dos dados que estão sendo usados para treinar a IA, feito de uma forma manual, para garantir que a IA está sendo apenas alimentada com os dados certos para o seu funcionamento. Portanto, proteger um sistema de inteligência artificial não se resume a apenas instalar um antivírus ou um firewall. É necessário adotar uma abordagem de defesa com profundidade, com múltiplas camadas de segurança, que abrange desde a infraestrutura até os dados e algoritmos. A cibersegurança em IA existe uma atualização constante, pois a própria IA se atualiza de uma forma muito rápida. Mas no final das contas, o melhor jeito de proteger as IAs, querendo ou não, ainda é a parte humana, pois IAs não possuem sentimentos, IAs não possuem pensamentos próprios, elas são puramente e unicamente máquinas. Máquinas criadas por pessoas. E como toda máquina é criada por uma pessoa, ela pode ser criada tanto para o bem quanto para o mal. Então é fundamental que a gente garanta que as IAs do futuro sejam IAs que sejam apenas voltadas para coisas boas. Além de impedir que pessoas mal intencionadas usem boas IAs para fazer coisas ruins, sendo necessária a constante vigilância dessas IAs para garantir o seu pleno funcionamento, com legislações e outros métodos de proteção sendo extremamente necessários para manter o controle dessa tecnologia, pois não tem como impedir o avanço, mas temos como deixar o avanço seguir no rumo certo. Bom, com isso encerra aqui a nossa apresentação. Espero ter conseguido passar para vocês todo o conteúdo do nosso trabalho. Com isso, eu agradeço vocês pela atenção cedida ao nosso trabalho até esse ponto e espero que vocês tenham gostado do nosso trabalho. Com isso, eu desejo a vocês um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite.